bem, perguntas. Pois bem, então, estamos a partir da missão do Menino, que é uma missão importantíssima para nós aqui na Espiritanos de Angola, que é, como dizemos, a fábrica dos futuros missionários espiritanos, onde os nossos vocacionados vêm para marcar decisivamente a fase do noviciado, que é uma das fases cruciais da nossa formação. E temos agora a oportunidade de ter o Padre Tony Neves conosco, nesta entrevista que cede à TV Mushima, né? E ele está cá nas vestes não só de conselheiro geral, convidado a assistir o capítulo provincial em Angola, que começa no próximo domingo, dia 17, mas estás também nesse momento a acompanhar os 12 escolásticos finalistas da província de Angola que se preparam para os votos perpétuos e para as ordenações diaconais. E temos então esta oportunidade de estar com ele para o conhecermos melhor, até porque é um angolano não de nacionalidade, mas de coração, né? Como costumamos dizer. Então começaríamos, se calhar, por pedir ao Padre Tony Neves que se apresentasse a si mesmo e desse assim, algumas informações sobre o seu cartão de cidadão. Muito bem, eu queria dar uma saudação muito grande a todos os telespectadores, aqueles que me estão a acompanhar. Eu nasci em Portugal há 60 anos e quando terminei a minha formação como espiritano, um dos pedidos que eu fiz em termos de nomeação missionária foi para Angola e foi atendido o meu pedido. E eu cheguei aqui a Angola em 1989, ainda o muro de Berlim não tinha caído. Angola vivia num contexto de guerra civil muito intensa e em termos políticos, enfim, era um marxismo-leninismo muito agressivo em relação à Igreja. E foi esse ambiente que me acolheu e devo confessar que para mim foi difícil numa primeira fase, primeiro pela tensão normal de uma guerra civil, mas também por vir de sociedades onde a Igreja é muito respeitada e tolerada, onde fazíamos a nossa missão completamente à vontade, para uma sociedade onde a religião estava muito condicionada e até em certos contextos e ambientes muito perseguida. Mas devo confessar que a primeira experiência muito curta de aprendizagem do Ubuntu e conhecimento da realidade cultural que foi no Quito, foi um ano muito rico para mim, difícil certamente, mas muito rico, e depois tive mais de 4 anos no AMBO, com viver experiências muito plurais, porque eu estive só com o MPLA, estive com o MPLA e com a UNITA juntos, e depois estive só com a UNITA. Deu para tudo, porque foi durante a minha estada no AMBO que aconteceu a tristemente célebre Batalha dos 55 Dias, que arrasou completamente a cidade e que fez com que a UNITA, ganhando a batalha, tenha sido ela depois a governar a cidade, e não só, durante algum tempo. Portanto, esta experiência foi muito plural em termos religiosos, em termos culturais, em termos sociais, em termos políticos, e depois, quando eu regressei a Portugal, porque fui eleito para participar no capítulo provincial dos Espiritanos, em 1994, depois os médicos já não me deixaram regressar, e o plano que estava previsto, que era em 1995 regressar a Portugal para fazer um curso de comunicação social, acabou por ser antecipada essa programação e comecei logo em 1994 na Universidade Católica o curso de comunicação social que fiz na íntegra. Depois, então, trabalhei muito com jovens, sobretudo com os Jovens Sem Fronteiras e na comunicação, durante bastante tempo. Fiz mais tarde um doutoramento em Ciência Política, que foi a derivação do mestrado que estava a fazer em Lusofonia e Relações Internacionais, porque era uma área que era particularmente relevante para nós missionários em Portugal. E depois fui eleito provincial. No fim, acabei por ir para Roma, onde estou agora. Coordenei durante 3 anos fiz um mandato no Serviço de Justiça, Paz, Integridade da Criação e Diálogo Interreligioso, e o ano passado, em outubro, em Bagamoyo, na Tanzânia, fui eleito Conselheiro-Geral, que é o cargo que agora me espera durante os próximos 8 anos. E, ao abrigo desse cargo, fiquei de acompanhar algumas áreas geográficas, algumas circunscrições espiritanas, Angola é uma delas, e também alguns dossiês mais temáticos, como por exemplo a questão da comunicação.
é porque acompanho Angola, que fui convidado para o capítulo provincial, que vai agora iniciar-se no Ambo, e isso me permitiu vir um bocadinho antes, e uma das alegrias que pude ter foi vir até aqui ao Moinhino e acompanhar durante 2 dias os 12 jovens espiritanos que vão fazer os seus votos perpétuos e serão ordenados diáconos no próximo domingo no Ambo. Pois bem, dito assim em pouco menos de 5 minutos, parece um percurso curto, um percurso fácil, mas o tirocínio vocacional, pastoral do Padre Tony Neves e mesmo profissional como comunicólogo e político não é assim tão simples, tão fácil, teve desafios e já lá vão algumas décadas para alguns destes desafios. O primeiro desafio que eu gostaria de entender é como é que o Padre Tony Neves se viu no cenário geográfico angolano passados pouco menos de 15 anos, se não mesmo 14, desde que Angola tinha conseguido a independência de Portugal, país de onde é originário nacionalmente, e vir para um cenário geográfico em guerra civil, em que não se trata de uma guerra simplesmente com as consequências da fome, de mortes, de doenças, mas em que o próprio senhor padre corria risco de vida. Como é que foi abraçar a missão nesse contexto de dificuldade missionária? Foi complicado. Há que reconhecer, um ambiente de guerra civil é um ambiente onde estamos sempre com o coração nas mãos e estamos sempre entre a vida e a morte. Eu costumava dizer, quando as pessoas me diziam, mas porquê para um sítio tão arriscado? Eu dizia que o lugar mais seguro do mundo é sempre aquele onde Deus nos quer. E o correr riscos é algo inerente à nossa vida, porque é verdade que nós podemos estar muito bem e até tropeçar na escada lá em casa, bater com a cabeça mal e morremos aí, ou podemos ir a atravessar a estrada numa cidade super segura e vir um carro ou uma motorizada e nos acidentar e nós morremos aí. Quer dizer, o correr riscos é qualquer coisa que tenha a ver com a vida. E por isso eu acho que nós não devemos avaliar o sim ou não a missões que nos propõem, avaliar isso a partir do fator risco, porque esse fator existe em todo lado. Eu acho que o que é decisivo é sentirmos, é isso que Deus quer de nós, é isso que a Igreja espera de nós, é isso que a congregação nos está a pedir neste momento concreto, e quando assim é, depois é corações ao alto, estamos nas mãos de Deus e seja o que Deus quiser. Foi um bocadinho com esse espírito que eu pedi para vir para Angola, e foi com esse espírito que nos 5 anos e tal de presença aqui em Angola, só fui uma vez a Portugal durante todo esse tempo, foi isso que orientou sempre a minha vida. Nunca medi muito riscos, eu medi sempre a atualidade ou não da missão, o sentido que fazia ou não ficar. E por isso mesmo, depois da batalha dos 55 dias, eu podia ter ido imediatamente para Portugal e não fui, porque a avaliação que fiz eu e outros fizeram é que esse é que era o momento para ficar. Esse é que era o momento importante para ficar. Portanto, os riscos aí correm-se, porque o essencial não está nos riscos, o essencial está na missão. Se a missão nos exige, se o lugar para o qual somos chamados é este, então tínhamos a coragem de ficar, correndo riscos, é verdade, mas os riscos estariam noutros sítios se tivesse optado por partir para outros sítios. Alguns historiadores e estudiosos da história de Angola, curiosos também, costumam dividir a história de Angola em 5 cenários, né? O cenário das descobertas, com a escravatura e tudo isso, depois o cenário político da colonização portuguesa, o cenário da guerra que se instaurou pós-independência e este último cenário da paz, mas uma paz que se busca com outras formas de vida, com uma política não muito concreta hoje para o homem, para os homens e mulheres angolanos, sobretudo para as crianças e os jovens que veem os seus futuros um pouco que ameaçados por causa das políticas internas. O Padre Tony conhece e viveu 2 desses cenários muito marcantes da história do povo angolano. Como missionário, como pastor, acompanhou as pessoas no tempo de guerra e tem agora a oportunidade de ir visitando Angola em época de paz. Esta paz que se resume no calar das armas, mas que efetivamente a construção da democracia ainda é um caminho a perseguir e a seguir. Como político e como comunicólogo, e sobretudo como padre, qual é a leitura que faz do cenário social, do cenário pastoral da Angola hoje e
e quais são os grandes desafios que o padre acha que devíamos enfrentar como igreja e como sociedade para a construção de um mundo melhor, de uma Angola melhor para os próprios angolanos? Essa é uma questão difícil, porque é uma questão muito complexa. Agora, o tempo que eu vivi aqui em permanência durante a Guerra Civil, eu percebi perfeitamente que a guerra tem um conjunto de perversões, e essas perversões notam-se depois no dia a dia da prática política, mas também no dia a dia da vida das populações. E a guerra é talvez a maior fonte geradora de corrupção. E isso notou-se. A guerra faz com que apareça uma elite militar vencedora, e há muito esta tentação desses senhores que governam a guerra de ganharem muito com a própria guerra. Eu creio que esse foi o fator pior para as populações, foi o fator pior, e isso, a grande tragédia humanitária que foi a guerra, não se conseguiu ainda resolver, porque a guerra deixou dinâmicas de corrupção muito fortes, com tudo o que é rendimento e dinheiro público a ser mais utilizado por privados do que propriamente para o bem comum, e com a perpetuação de um sistema que, não sendo de partido único, ainda tem alguns dos vícios típicos de ditadura de partido único. E isso há que reconhecer que é uma situação que leva muito tempo a superar. E o que eu noto agora é que, evidentemente, tendo acabado a guerra, aquele espectro de destruição e de perseguição e de morte está ultrapassado, mas tudo aquilo que tem a ver com a reconstrução, seja ela de estruturas, mas sobretudo a reconstrução dos corações, das mentalidades e da cultura, isso está ainda, na minha avaliação, naquilo que vou ouvindo dos testemunhos das pessoas, isso ainda está por resolver. É um caminho longo, quero acreditar que a situação vai obviamente melhorar e que o povo vai ver mais justiça, mais paz, menos corrupção, mas ainda há um longo caminho a fazer, quer em termos políticos, onde o pluralismo tem que ser mesmo plural, em que todos os votos e todas as vozes, por mais discordantes que sejam, contam. Esse é um caminho de democracia que tem que continuar a ser percorrido. E depois, em termos económicos, tem que haver mais justiça na distribuição e tem que haver uma prática governativa que não seja elitista, que não seja o governo a governar para favorecer uma elite, mas um governo verdadeiramente preocupado com o povo e particularmente com as franjas mais pobres e mais abandonadas. E esse penso que é o desafio do futuro. O padre Tony Neves é missionário espiritano, como sabemos e temos vindo a sublinhar, e sabemos que uma das armas fortes do carisma espiritano é exatamente esse trabalho pela justiça e paz no mundo. Os dois cenários que estamos a analisar da sociedade angolana como história de uma nação, a guerra registrou o passamento físico de Jonas Malheiro Savimbi, e agora a paz registra, nesses dias que vivemos de luto nacional, a morte, o passamento físico de José Eduardo dos Santos, dois filhos desta nação que debateram-se na história, debateram-se no tempo e com ideias diferentes, mas ambos para a promoção do homem angolano. Nos cenários que vivemos, a Igreja sempre teve um posicionamento muito forte, e sabemos que o padre Tony Neves é um acompanhador assíduo das posições que a CEAST, enquanto instituição oficial da Igreja aqui, como um órgão colegial, tem tomado a respeito de certos posicionamentos, a respeito desta defesa da dignidade humana da qual a Igreja serva. Como é que o senhor padre olha para o posicionamento da Igreja individualmente, da Igreja Católica, e como é que compreende o posicionamento de outras igrejas cristãs neste diálogo necessário também do ecumenismo necessário e possível numa sociedade como Angola hoje? As igrejas, seja a católica, seja depois as outras igrejas irmãs, têm sempre um papel moderador no que diz respeito às dinâmicas sociais. E o meu estudo académico foi sobretudo sobre a Igreja Católica, embora tenha também falado sobre outras realidades eclesiais, durante a Guerra Civil, e aí para mim foi claro, é o fruto da minha investigação académica, que a Igreja
tentou ser, enquanto CIAS de Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, tentou estar sempre equidistante, portanto, manter distância crítica entre os dois beligerantes, portanto, nem apoiou um, nem apoiou o outro. Depois a Igreja dissecou muito bem a realidade da guerra. Isso quer dizer que a Igreja percebeu exatamente quais eram as linhas de fratura, quais eram os problemas, o que é que conduziu à guerra. Depois a Igreja fez propostas muito concretas e, a meu ver, realistas sobre como acabar com a guerra. Portanto, há propostas muito concretas que a Igreja vai fazendo para que haja um cessar-fogo, para que haja a pacificação, para que dialoguem, para que se instaure uma verdadeira democracia, etc. E depois fez outra coisa importante, que foi, tentou minorar ao máximo as consequências terríveis da guerra civil. O que quer dizer que a ajuda humanitária, a reconstrução, a Igreja apoiou com alimentos, com roupa, com medicamentos, com muitas outras maneiras. A Igreja tentou socorrer as vítimas da guerra. Portanto, isto durante a Guerra Civil. A seguir, com a chegada da paz, com o cessar-fogo, a Igreja posicionou-se noutras dimensões, e muito bem. Por exemplo, a aposta que a Igreja faz na educação é uma aposta muito, muito, muito importante. A aposta que a Igreja faz na ajuda a compreender, por exemplo, tudo o que tem a ver com justiça, paz, direitos humanos, e a Igreja tem investido muito nessa sensibilização e nesse compromisso. Todos os compromissos na área do desenvolvimento, os compromissos na área da formação, também na área da saúde. Portanto, são áreas que são decisivas para a vida das populações e que ajudam também a sociedade enquanto tal a evoluir, sobretudo no plano sociológico, fazendo com que as pessoas se sintam respeitadas e toda a gente tenha vez, tenha voz, e de facto partamos para uma nova era marcada por progresso, por justiça e por paz. Claro que é urgente continuar a combater a corrupção, que com a guerra se instalou de uma forma muito profunda e agora é difícil de combater e de ultrapassar. A Igreja está a lutar muito contra a corrupção e, sobretudo, propondo valores. Nós dizemos, a Bíblia o diz, não é? Os grandes valores do reino de Deus são a justiça, a paz, o amor e a felicidade, a alegria. Portanto, é por aí que a Igreja tem investido e vai continuar a investir, e este é um contributo único, necessário, fundamental, para que Angola dê o salto para uma nova era, em que as pessoas de facto se sintam respeitadas e se sintam cidadãos felizes. Muito bem, penso que está muito bem dito, sobretudo na linha daquilo que é o diálogo que a própria sinodalidade que a Igreja vai celebrando nestes últimos anos, que é uma proposta, de resto, do nosso Papa Francisco, em busca desta fraternidade universal que se constrói, como o Sr. Padre acaba de dizer, com paz, com justiça, em busca da felicidade do próprio homem. Já agora, como responsável por uma congregação que tem mais de 3 séculos de existência, presente em Angola há mais de 150 anos, portanto, os missionários do Espírito Santo têm voz e têm vez na construção social, na construção política, na construção eclesial deste país que chamamos Angola. E o Sr. Padre acaba de dizer que é conselheiro-geral dos missionários do Espírito Santo, eleito no seu último capítulo geral em Bagamoyo, na Tanzânia, e de certa forma os missionários do Espírito Santo têm novas linhas orientadoras para estes próximos 8 anos de missão. E o padre está a falar para jovens confrades que se preparam, jovens missionários que se preparam para partir em missão brevemente, que vão dar perpetuamente o seu sim à Igreja. Que mensagem, mesmo antes do capítulo provincial destes missionários em Angola, que o padre deixaria para a Igreja local, particularmente para os seus confrades e para estes jovens aos quais o padre se tem dirigido nos últimos dias? Há algumas linhas de força da missão espiritana que saíram de Bagamoyo e que estão gravadas nos documentos capitulares, e a primeira grande linha tem a ver com uma missão atualizada, aquilo que nós chamamos a missão no mundo contemporâneo. Aí as questões de justiça, paz, ecologia integral, de diálogo interreligioso, são questões absolutamente decisivas para o presente e futuro da humanidade. A congregação aposta muito aí. Claro que para tal é preciso ter uma formação humana académica integral, da parte dos nossos futuros missionários, e que nós queremos partilhar com as igrejas locais. Depois temos
que ter muito cuidado com a relação com tudo o que é bem material. As questões de finanças são também muito debatidas pela sua importância. Depois, o respeito pelas crianças e pessoas vulneráveis tem que ser fundamental, ou seja, vamos manter a tolerância zero a tudo que seja abuso, e depois temos dois dossiês que nos são particularmente queridos. Um tem a ver com os irmãos espiritanos. Como congregação nós temos padres e irmãos, e também com os leigos. Temos muitos leigos, um bocadinho por todo o mundo, que partilham a nossa espiritualidade e a nossa missão. Portanto, nós queremos dar-lhes vez, dar-lhes voz e fazer com que eles alarguem a nossa família, trazendo para o seio da família espiritana e para a missão espiritana valências e dimensões que apenas os leigos podem dar. E aí vão nos ajudar a completar a missão que o mundo precisa e que a Igreja nos pede. Muito bem, esta entrevista está a ser conduzida por dois destes jovens que o padre está a acompanhar, e de alguma forma é exatamente isso que o padre tem discutido conosco e que de alguma forma estamos desafiados a refletir. O Ângelo, que é um colega que está aqui também, tem uma questão que eu acho bastante pertinente, que volta um pouco mais para o cenário político e social de Angola. Venha ela. Sim. Então, Padre Tony Neves, Angola está a poucos quilómetros, não é? De um grande evento, as eleições. Pedimos ao senhor padre que fizesse uma certa apreciação e que mensagem e apelo o senhor padre poderia deixar à população angolana. O momento de eleições para qualquer povo é sempre um momento importante, porque é lá que nós vamos escolher aqueles que nos vão governar. E se nós queremos ser bem governados, temos que escolher bons governantes. Isso é algo de muito lógico. Quando um país como Angola ainda tem uma democracia muito incipiente, também se aceita, dada a história, não é? É muito importante que as pessoas, primeiro, sigam com muita atenção a campanha eleitoral, para verificarem que projetos políticos os partidos apresentam, e depois, com muita consciência, votem nas pessoas, nos partidos que julgam ser aqueles que melhor vão orientar o país nos próximos tempos. Isto é uma questão de cidadania responsável, mas, por um lado, é preciso a gente retirar aquela camisola que a gente muitas vezes veste, uma camisola partidária que é vestida de uma forma assim a crítica, em que a gente nem reflete, acha que tem que ser, não tem. Nós podemos ter um partido agora, daqui por 3 anos podemos ter outro, se os partidos entretanto mudarem de política, e se houver um partido que me propõe algo que eu acho mais importante para mim e para o meu país, não há problema nenhum em mudar de partido. Depois, uma outra dimensão que eu acho muito importante é a dimensão organizativa, que o país, com a sua Comissão Nacional de Eleições, faça uma organização perfeita, que as eleições sejam transparentes, sejam livres, sejam justas. E depois, no fim, sendo eleições transparentes, livres e justas, é importante que os resultados eleitorais sejam aceitos. Quem ganha tem que governar bem sem esmagar quem perde tem que aceitar que perdeu e tem que ser uma oposição construtiva ao governo que entretanto é eleito. Se nós não conseguirmos dar este passo, só mostramos que ainda nos falta maturidade política, porque a política é feita de partidos e de cidadãos, é feita de vitórias e derrotas eleitorais, e é feita de quem governa e de quem colabora com o governo, porque o bem-estar das populações e o bem comum são os únicos objetivos. E se a gente assim fizer, mostra que estamos a amadurecer como democracia e estamos a construir um país feliz. Sim, então neste caso, quem perder tem de aceitar. Sim. Quem perder tem que aceitar. Quem ganhar não pode esmagar. Tem que haver um respeito mútuo, quer antes, quer durante, quer depois das eleições. Isso é o que acontece nas democracias maduras. E tem que acontecer em Angola também, eu quero crer que vai acontecer. É verdade. Depois de 92, 2008, 2012, 2017, agora em 2022 vamos voltar para as urnas. Sim. E que nos valha de facto esta mensagem, né? De prepararmos bem antes, vivermos bem o durante e termos de ser consequentes com os resultados que surgirão depois. Já assim, na reta final dessa nossa curta e pequena entrevista, gostaríamos de saber então da parte de Sr. Padre
que mensagem para o povo angolano como representante internacional de uma congregação presente nesta geografia de Angola há muito tempo? Que mensagem para o povo angolano nesses dias sofridos de luta por perder um dos seus maiores, digamos assim, expoentes, quer da política, quer da sociedade civil? José Eduardo dos Santos é transversal à história angolana, costumamos dizer. São muitos anos no poder como presidente da República, são muitos anos como presidente do partido no poder há muito tempo, o MPLA. Penso que o senhor padre conheceu de perto a política com que José Eduardo dos Santos conduziu esse país. Que mensagem para este povo? E particularmente para aqueles que são mais simpatizantes e chegados, quer à família, quer ao seu partido, nesse sentido. Pois estamos aqui a ser brindados com a passagem de um rebanho de vacas e de cabras, e mostra bem o ambiente rural em que esta missão do Moinhino e este noviciado está. Mas pegando na pergunta, a mensagem que eu dava enquanto espiritano é que aquela que foi a luta, no bom sentido da palavra, dos espiritanos durante mais de 150 anos, essa tem que continuar a ser a nossa luta. Ou seja, queremos um povo que seja feliz, um povo que viva na justiça, na paz, no respeito dos direitos humanos e, claro, como cristãos, um povo que viva também a sua fé, uma fé consciente, iluminada, esclarecida e responsável, e que também no plano político se desenvolvam todos os mecanismos para que, de facto, uma verdadeira democracia venha para ficar. Claro que a história deve nos iluminar e há coisas da história que nós vamos agarrar como algo de positivo. Houve, infelizmente, também bastantes aspectos negativos que marcaram a vida das populações e os políticos têm alguma responsabilidade também nesse problema, mas é verdade que também já muito de bom e de bem foi feito e isso há que também salvaguardar e há que promover. Portanto, fazer um balanço do que foi até hoje a governação e qual é a situação real do povo é fundamental como ponto de partida, mas o importante é o presente e o futuro, e esse constrói-se e tem que se construir nas bases de uma democracia plural, de uma democracia que respeite toda a população, que tenha uma preocupação especial pelos pequeninos e pelos pobres e, sobretudo, que não tenha gente agarrada ao poder. Ou seja, quem governa está para servir e vai servir enquanto o povo quiser. Quando o povo votar noutra direção, que quem está no governo se sinta à vontade para deixar de ser governo e ser oposição, sempre construtiva. E que os sucessivos governos sejam amantes do seu povo, defensores do seu povo e promotores de uma cidadania responsável, e quem está na oposição colabora também nessa construção. Quase meia hora de entrevista, estamos mesmo a caminhar para o fim. Para aqueles que vierem a ver efetivamente esse nosso trabalho, saberão que o padre Tony Neves, de nacionalidade portuguesa, angolano de gema, angolano de coração, de paixão, é confrade de Dom Beling, arcebispo da Arquidiocese Metropolita do Lubango, onde nos encontramos, onde está situada esta missão do Moinhino, que é o noviciado espiritano em Angola. É confrade de Dom Maurício Camuto, colega de profissão, comunicólogo também, muito tempo diretor da Rádio Eclésia em Angola, que de alguma forma teve também o dedo dos missionários espiritanos para a sua criação, hoje bispo da Diocese de Caxito, e também confrade de Dom Belmiro Chisenguete, bispo de Cabinda, uma outra diocese com os seus problemas, com os seus desafios. Uma mensagem para estes três pastores, irmãos na congregação, irmãos no ministério sacerdotal, embora bispos, que estão em diferentes realidades pastorais, mas que de alguma forma se sentiriam tocados por uma mensagem de um conselheiro geral da congregação que lhes viu nascer, que lhes fez pastor e da qual beberam o carisma e aquilo que têm de essencial para a missão e que de certa forma partilham hoje nas dioceses que lhes estão confiadas. O Dom Bilingue, o Dom Maurício e o Dom Belmiro, para além de ser três bispos bastante influentes no quadro atual da Conferência Episcopal, são três grandes amigos de longa data. Dom Belmiro foi meu aluno no AMBO, Dom Bilingue foi meu colega como professor no Cristo Rei e também na formação no AMBO, e Dom Maurício trabalhamos muito também juntos por causa das questões de comunicação. São três excelentes bispos que
dizem aquilo que acham que devem dizer, não são pessoas propriamente com medo, e quando nós somos corajosos na arte de dizer, conseguimos ter gente que nos respeita e que agradece as nossas intervenções, e também gente que às vezes se sente um bocadinho beliscada e que começa a arranjar forma de nos contestar. Bom, é normal, na praça pública, quem se expõe, como eles os três se expõem, é normal que muitas vezes sejam contestados, mas eu acho que a sua missão está a ser uma missão de excelência, ou seja, estão a dizer aquilo que é importante dizer e estão a ajudar o povo todo de Angola a abrir os olhos e o coração para realidades melhores que podem e devem ser construídas agora, a partir de agora, e estas eleições são certamente um momento importante. O facto de Dom Biling como presidente a nível da CEAST, da Comissão de Justiça e Paz, estar a trabalhar muito por estas eleições e ser mesmo alguém que vai acompanhar e vai supervisionar as eleições, acho que vai jogar um papel importante, e oxalá que a sua missão e a missão da sua equipa ajudem a que estas eleições sejam aquilo que têm que ser. Um momento sério, um momento justo para que se abra as portas a uma governação que leve Angola pelos caminhos da paz e da prosperidade. Muito obrigado, Padre Tony Neves. A TV Mushima agradece e despedimos-nos do Sr. Padre com a nossa frase: um só coração, uma só alma, unidos na missão, e que de facto os trabalhos que se avizinham a partir de domingo, o capítulo provincial de Angola, decorram da melhor maneira possível, e que de facto estas mensagens que o Sr. Padre deixa aqui possam chegar distante e possam de alguma forma interpelar os cidadãos angolanos, não só aqui em Angola, mas todos aqueles que espalhados pelo mundo, sendo angolanos ou não, possam se sentir tocados, transformados de alguma forma, continuarmos a lutar pelo bem-estar dos angolanos e deste país que todos nós amamos. Muito obrigado, Sr. Padre. Obrigado, estamos juntos. Obrigado.